Salve, salve, torcida vascaína, voltamos com o nosso canal Vamos Vasco. Pessoal, o Vascão aí em alta, né, líder do Campeonato Carioca, né, vai ter ainda o jogo do Botafogo, mas até o momento que eu tô gravando esse vídeo, o Vascão tá em primeiro lugar no Campeonato Carioca. Vamos falar desse bom momento do Vasco, vamos falar também da disputa aí dos atacantes, quem deve ser o atacante titular do Vasco. Também vamos falar aqui da situação de reforço, o Vasco buscando aí mais jogadores pro elenco, precisa reforçar. A gente sabe que o Vasco ainda tem algumas carências. Vamos falar aqui de um nome que foi especulado aí, como que está a situação desse jogador e também a situação de outros jogadores, mas já vai deixando aí aquele like, se inscreve aí no canal, ativa o sininho para você não perder nada, receber todos os vídeos postados aqui diariamente no nosso canal Vamos Vasco. Bom, pessoal, o Vasco aí que tá na primeira colocação no Campeonato Carioca, vem de uma boa vitória aí por 3-1 contra o Madureira, né? Uma vitória expressiva, com golaços, né? Aquele golaço lá do Gabriel Peck, né? Um show de bola. O Vasco mostrou aí um bom futebol, mesmo poupando alguns jogadores, né? Como o caso do Nenê, o principal jogador do Vasco, não atuou nessa partida. Volta no jogo de quarta-feira e a gente espera que o Vasco continue nessa mesma pegada e se mantenha lá no topo, né? Foi muito bom aí esse resultado do Vasco. O torcedor ainda tinha uma grande expectativa, ver como que o Vasco iria se comportar sem o seu principal jogador. Foi muito bem, o Zé Ricardo acabou alterando o esquema de jogar do Vasco. No final da partida, na coletiva, ele falou que o Vasco tem que ter muitos modelos de jogo, né? Não pode somente se apegar a um estilo de jogo, a um esquema tático somente. Tem que ter variações táticas aí disponíveis para sempre se adaptar a alguns jogos, né, cara? E ele fez essa alteração aí, ele jogou aí no 3-5-2, né, com os laterais mais avançados e jogando com 3 zagueiros, né? Gostei da entrada do Luiz Cangá, jogou muito bem também, claro, o Anderson Conceição, que vem agradando e muito o torcedor vascaíno, apesar de ter falhado juntamente ali com o Edmar na marcação no gol do Madureira, mas o restante da partida ele vem sendo impecável, né? O torcedor ainda fica com o pé atrás quanto aí ao Ulisses, né, ser titular do Vasco, mas eu acho que o garoto vem se soltando, tem tudo sim para quem sabe desenvolver mais ainda, mas na minha zaga titular seria, se fosse jogar com 2 zagueiros, o Luiz Cangá e o Anderson Conceição. Hoje essa seria, na minha opinião, a melhor dupla de zaga. Como o Zé Ricardo parece que vai continuar testando esse esquema com 3 zagueiros, pode ser que mantenha esse esquema para os próximos jogos, principalmente no clássico, né? Principalmente no jogo aí contra o Botafogo, né? Que vai ser no próximo domingo no Castelão, em São Luís, lá do Maranhão, às 8 horas da noite. E com certeza a gente espera que o Vasco jogue talvez no esquema mais ofensivo, já no jogo de quarta-feira aí contra a Portuguesa, antes do clássico, né? Mais um teste antes de um clássico aí. O jogo mais difícil para o Vasco vai ser esse de domingo contra o Botafogo. A gente espera que ele volte aí pro 4-3-3, porque vai ter a volta do Nenê titular nesse jogo aí, parece que já está confirmado. Esse jogo de quarta-feira aí vai ter transmissão da Rede Record aí às 9h35 da noite. Também o Zé Ricardo deve ter ficado com alguma dúvida quanto ao ataque, né? O Getúlio entrou muito bem aí nesse jogo contra o Madureira, né, cara? Jogou muito bem, marcou 2 gols. E o torcedor já começou a criar memes, né, do Getúlio Vargas lá, que foi presidente do Brasil. O Getúlio caiu nas graças aí do torcedor vascaíno. E o Zé Ricardo vai ter aí uma disputa, né, cara, entre o Getúlio e também o Raniel. 2 bons atacantes, vem fazendo gols, né, o Raniel que já tem 3 gols marcados aí, o Getúlio fez 2 gols, 2 em uma partida. Tem menos minutos do que o Raniel, é verdade, né? Sempre vinha do banco, né, cara, e agora teve a oportunidade como titular, o Raniel entrou, só que quando o Raniel entrou aí no segundo tempo do jogo de ontem, o Vasco já estava extenuado. Os jogadores que estavam no campo não conseguiam auxiliar o Raniel, principalmente ali o Laranjeira, também os jogadores mais ofensivos, o Gabriel Peck já estava cansado também. O Zé Ricardo vai ter que se virar aí, quem que ele vai escolher para ser titular do Vasco, né? As outras posições já estão bem definidas, eu acho que as laterais vai ser essa mesmo, com o Everton e também com o Edmar. Eu daria mais oportunidades ao garoto Riquelme. O Edmar fez um jogo aceitável lá contra o Volta Redonda e desde então ele não vem tendo a mesma constância, né? Principalmente nesse último jogo aí, não gostei da atuação dele, jogou também fora da posição, um pouco mais avançado, mas eu prefiro testar mais o Riquelme. É um ativo do clube, é um jogador que tem um talento incrível, apesar de que eu já vi muitos vascaínos que não acham o Riquelme isso tudo, mas ele vale muito dinheiro, né, cara? E isso que o torcedor tem que entender, e o Vasco tem que colocar ele para jogar, para ter time interessado e comprar ele, antes que talvez não dê certo, mas se não for para dar certo, que seja longe do Vasco e já com o Vasco com dinheiro no bolso. Mas vem sendo uma preferência do Zé Ricardo e o torcedor vai ter que respeitar. E eu acho que ainda que
ele não está comprometendo tanto o elenco, só não vem jogando tão bem, vem fazendo o básico, né? Assim como o lateral direito Everton, que já vem recebendo algumas críticas aí do torcedor vascaíno, mas eu acho que pode ainda, quem sabe, evoluir. Vale lembrar que estamos ainda no início da temporada, né, cara? O Vasco vindo de uma pré-temporada até certo ponto pequena, né? O Vasco fez pouquíssimos testes, os testes que fez não foram suficientes, mas mesmo assim o Vasco vem entrando bem aí no Campeonato Carioca, lidera a competição com 10 pontos e a gente torce bastante para que se mantenha no topo e quem sabe chegue aí ao título carioca, o 25º título da sua história. Deixa aí nos comentários quem para você deve ser o titular do Vasco, Raniel, Dinossauro ou Getúlio, famoso Getúlio Vargas, né, cara, como vem sendo chamado pelo torcedor vascaíno. Bom, e agora vamos falar da situação de reforço, né? Todo mundo sabe que o Vasco ainda tem algumas posições carentes no elenco, principalmente ali no meio campo e o ataque. A zaga ainda precisa, quem sabe, trazer mais um zagueiro e também um volante, né? Acho que essas 4 posições, o ataque, a zaga, um volante e também o meio campo de mais criação são necessários e essas contratações. O Vasco segue monitorando o mercado. Semana passada a gente falou muito aqui do meio campista Tomás Andrade, argentino, né? Elogiou o Vasco, tem interesse em jogar no Vasco. Até o momento a gente não tem informações se avançou, se tem negociação em andamento com esse jogador. Também surgiu informações de um ex-jogador do São Paulo, Danilo Gomes, jogador de 23 anos, meio campista, com passagens aí por clubes menores aqui no Brasil, jogou no Atlético Goianiense, Cuiabá e também no Brasil de Pelotas. A gente ainda não sabe se tem a possibilidade desse jogador vir ou não para o Vasco. No primeiro momento teria sido negado pelo Vasco qualquer interesse nesse atleta e a gente espera aí que o Vasco vá ao mercado e contrate mais jogadores aí, porque vai precisar, sim, precisa, é nítido para todo mundo que precisa de um primeiro volante principalmente e atacantes, né? Ontem no segundo tempo ficou o Raniel isoladão lá, o Laranjeira marcando lateral, não conseguindo apoiar no ataque, não conseguindo auxiliar o Raniel, porque o Vasco vai no primeiro tempo, joga bem, aí não tem peças para substituir os titulares, né? O banco do Vasco é muito fraco, você vê aí o Matias Galazza totalmente despreparado para ser jogador do Vasco, tá muito mal. O Isaac, até o momento, não entendi essa contratação, um jogador totalmente aí sem bases, sem condições de jogar com a camisa do Vasco. Também ainda tem o garoto Vitinho, que veio do Corinthians, se contundiu na pré-temporada, ainda não foi testado, é jogador de meio campo, o torcedor ainda tem que ver como que é o futebol desse atleta, mas o Vasco precisa de atacante, cara, não tem atacante no elenco do Vasco aí e precisa buscar jogadores aí, pontas, os famosos extremos, como é chamado hoje aí no futebol, na mídia, né, futebolística aí. O Vasco precisa contratar um ponta esquerda e um ponta direita, na minha opinião, e principalmente um primeiro volante, porque o Yuri teve alguns problemas aí, não atuou nos últimos 2 jogos e precisa desse jogador, só tem ele ali como marcador principal do Vasco no meio campo. O Vasco precisa sempre ter um elenco um pouco mais forte, porque vai ter uma Série B muito pesada, a Série B praticamente de nível de Série A. Vai ser fácil, não vai ser pé nas costas e a gente precisa de ter um elenco bem mais forte. Deixa nos comentários quais as posições mais carentes que você acha aí que o Vasco tem, quem você gostaria que viesse jogar com a camisa do Vasco. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Muito obrigado. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nada. Tamo junto, saudação vascaína a todos, é nóis!